Irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, você aí no seu lar, na condução, no trabalho, no ônibus, na rua, no seu lar, que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Vamos assim refletir e meditar na santa palavra de Deus, porque Deus, Ele é fiel com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 22, do versículo 14 ao 21. A leitura vai ser um pouco extensa, mas faz a necessidade para isso. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Apocalipse capítulo 22, do versículo 14 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouvir, diga, vem. E quem quiser, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém lhe acrescentar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, não muda e não vai mudar. Quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela já começa assim, ó, bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, entenda muito bem, se não for purificado através de Jesus, nunca chegareis aos céus. E como é que eu faço, irmão, para ser purificado? É você aceitando a Jesus, obedecendo o que está nas Escrituras e perseverando até o fim. E abandonando tudo quanto é tipo de pecado e mentira. Sem isso, jamais você vai obter a purificação. Porque a purificação você só vai conseguir se você verdadeiramente estiver na palavra de Deus. O que eu entendo com isso? Quando ele diz bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras, quer dizer que mudou a sua maneira de viver, não vive mais segundo o curso desse mundo. Paulo uma vez ele falou assim, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passado e eis que tudo se fez novo. Por isso, meu irmão e minha irmã, aqui está a regra já estabelecida para todo mundo, todo o mundo. Se não for conforme as Escrituras diz, não é palavras minhas, é o que está escrito, nunca herdareis o reino dos céus, nunca. Porque a Bíblia já dá uma classe daqueles que vão ficar do lado de fora, que não vai entrar no céu. Aqui, ó, versículo 15. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e qualquer um que ama e comete a mentira. Aqui já tem a classe daqueles que vão ficar de fora. Se você for lá no livro das obras, que é as obras da carne e as obras do Espírito, tem mais detalhezinho lá.
vai ficar de fora os abomináveis, vai ficar de fora os imorais, vai ficar de fora os incestuosos, vai ficar de fora os que cometem pecado de zoofilia, entre outros pecados, abominação, imoralidade, incesto, zoofilia. Todos esses tipos de pecado a pessoa vai ficar de fora. Só que ele já dá a abertura aqui, que é o que está acontecendo muito nos dias atuais, ó. E qualquer um que ama e comete a mentira. Quantas mentiras hoje nós estamos vendo? Até dentro da casa de Deus. Eles criando coisa que a Bíblia nunca autorizou, meu amigo e minha amiga. Eu tenho sempre falado sobre isso, eu tenho sempre tocado na tecla. Eu tenho feito a minha parte, amigo. Se quiserem me ouvir, amém. Se não quiser, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? A Bíblia diz, pregai a eles. Aí o profeta falou assim, oh, mas eles não ouvirão. Eu sei, porque essa causa é rebelde. Mas continue pregando. Continue anunciando. Continue mostrando a verdade. E no Apocalipse, aqui no Apocalipse, diz assim, ó. Falai outras vezes, novamente, as Escrituras a todo povo, tribo, língua e nação. Por isso que eu continuo falando, irmão, as palavras não são minhas, as palavras são de Deus. Compreenda isso. No versículo 16 ele diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Essas coisas têm que ser faladas dentro da igreja. Irmão, eu sou obrigado a falar no meu trabalho? Não. Irmão, eu sou obrigado a falar no meio da rua? Irmão, eu sou obrigado a falar dentro das estações de trens ou até dentro do próprio trem? Irmão, eu sou obrigado a falar dentro da condução de ônibus ou qualquer outra condição? Irmão, eu sou obrigado a falar na igreja? Sim, aí sim. Aí você é obrigado a falar dentro da igreja. É o que está escrito aqui, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Só que dentro da igreja eles não querem mais falar. Não querem mais ensinar. Não querem mais mostrar o que está escrito. E quando eu falo isso, irmão, eu falo mostrar conforme está na Bíblia Sagrada. Não é em livrinhos, entendeu? Não é em apostilas. É mostrar o que está na Bíblia. Porque o livro, a apostila, acaba te tirando o foco. E o que você precisa ver verdadeiramente, você não vê. Quer ver uma coisa? Um adolescente veio me fazer uma pergunta do que ele leu na Bíblia. Não foi nem na revistinha, foi o que ele leu na Bíblia. Irmão, o que significa isso aqui? O marido enciumado não tem quem o compre. Eu fui bem claro. Fui bem claro e fui direto. Isso aqui, sabe o que quer dizer? É que se você mexer com a mulher do homem casado, ele vai vir te passar o ceral. Nem Deus vai se meter. Por isso que está escrito assim na Bíblia. O marido enciumado ou bolido não tem quem o compre. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? É o que está escrito na Bíblia. Só que muita gente está fugindo das Escrituras. E inventaram agora, criar um novo evangelho. Infelizmente é isso que está acontecendo, meu irmão. É isso que está acontecendo, minha irmã. As pessoas deixaram de ver o que está nas Escrituras e passaram a se basear em revistinha, em jornal, em livros. Não, meu amigo, isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno, é acima de qualquer livro, revista ou apostila. É isso que temos que entender. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito. Já reparou aquele detalhezinho que a maioria fica fugindo das Escrituras? E quando você vai e fala claramente, você aí que está me vendo e me ouvindo, você fala claramente, as pessoas já começam a taxar. É fanático, é maluco, é doido, é desequilibrado. Não precisa de sair não para servir a Deus. Eles logo procuram se esquivar. Eles logo procuram sair. Por quê? Estão enquadrados. Porque é na palavra de Deus que vai falar de pecado, juízo e justiça. É na palavra de Deus que vai falar, se conserta dos teus erros. É na palavra de Deus que você vai ver quem está verdadeiramente indo para o céu e quem está indo para o inferno. Isso não é julgamento, isso é a verdade.
O próprio Jesus, ele falou sobre isso. Eu não julgo a ninguém, mas as palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar a você e todos os ouvintes que estão ouvindo através das Escrituras. Você sabe se você já está julgado ou se você já está perdoado, se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno, se você está caminhando com Jesus ou se você está caminhando com Satanás. É através da palavra de Deus. E muita gente foge das Escrituras. Muita gente. Eu não pulo, irmão. Se eu estiver pregando, eu posso estar até enquadrado. Eu vou falar. Mesmo que me atinja também, mas eu vou falar. Ela corta para aí, corta para cá. Corta por dois lados. É como um espelho. A palavra de Deus é como um espelho. Você está lendo ela, mas está servindo também para aquele que está lendo ela. Aí o versículo 17 diz assim, ó. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouvir, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aí, ó. Que água é essa que eles estão falando? Que água é essa que o autor do Apocalipse, João, na ilha de Patmos, estava falando? Que água é essa? Água! Essa água que está dizendo aqui é a palavra de Deus, é o Espírito, vida, água, o Espírito Santo, o que sacia a sede da alma. Jesus falou assim, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão deles. Quer dizer, pregarão com ousadia, com autoridade. O diabo até tentou pregar para Jesus, só que Jesus jogou na cara do Satanás, só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Irmão, eu faço a obra de Deus com o maior amor no coração, sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum. Isso aqui para mim é uma alegria fazer isso. Passo adversidade, passo dificuldade, passo na prova, passo no vale da sombra da morte. Tô nem aí, ó. Se for hoje, amém. Se for amanhã, amém. Se for depois, amém. O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Já ouviu essas palavras já, né? Entendeu? Passou dos 50, eu sempre falo, sou realista. Passou dos 50, meu amigo e minha amiga, já está fazendo hora extra na terra. Você aí que passou dos 50, se alegre, fique feliz. Agradeça a Deus, porque tem muita gente que nem 50 anos não está chegando. Eu estou com 49, eu acho que eu devo fazer hora extra na terra, eu acredito, né? O Senhor não se irmar de me levar antes. Mas se eu for, tu acha que eu vou olhar para trás? Esse mundo não tem nada para oferecer não, meu amigo e minha amiga. A Bíblia diz o que? Não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada. Mas quando eu falo assim, eu quero dizer para você que nós não devemos se apegar a nada dessa vida. Só a Jesus e a sua palavra. A Jesus e a sua palavra. A Jesus e a sua palavra. Entendeu? Vamos continuar. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Tem alguma praga aí perto de você? Porque a pessoa quando começa a querer acrescentar alguma coisa a mais que a Bíblia não diz, vamos dar um exemplo disso. Vou te dar um exemplo. Acrescentar a mais é isso. Ô pastor, eu vou para a reunião na comissão de pastores, mas eu li na Bíblia que o jumento pregou. Está na Bíblia, o jumento pregou, falou, comentou, alguma coisa ele expressou lá para o Balaão. Balaão não fazer, não pecar e não induzir o povo de Israel a pecar. Eu só sei que ele foi profeta. Naquele momento, o jumento foi profeta. Ele falou com o homem para aquele homem se consertar para não morrer na espada do anjo. Opa! Eu peguei uma base aqui. Aí eu vou para a reunião de pastores, pegar a jumentalhada todinha da região, que também tem o dom também de falar, de pregar, foi ungido para isso, porque eles entendem assim, foi ungido para isso, e vou levar lá para a reunião do ministério lá. Ô, meu pastor presidente, Pai Senhor Jesus, meu vice, continência, Pai Senhor, eu tô com uma comitiva de jumento aqui para o Senhor consagrar pastor, pode ser? Aí de onde tu tirou isso, rapaz? De onde tu tirou isso? Que eu vou ter que consagrar a jumentalhada toda. Apesar que tem um jumento aí que não sabe nem votar, né? Mas vamos lá.
A história não é essa, não. Deixa para uma próxima história. José, governador do Egito, e Daniel e seus amigos prefeitos. Aí a gente entra numa próxima pregação falando sobre política. Mas essa não é a mensagem. Mas vamos lá. Aí eu vi que o jumento profetizou para Balaão. Aí eu vou pregar a jumentada toda da minha região aqui. Vou levar lá para a reunião de ministério e falar: meu pastor presidente, meu vice-presidente, trouxe a jumentada toda da comunidade para o senhor consagrar pastor. Eles vão só dar um susto. Tu tirou isso da onde, rapaz? Da onde tu tirou isso? Não, tá na Bíblia, estão profetizando, então eles têm direito a ser pastor. É assim que tá hoje, irmão, que eu não vou nem entrar no detalhe. Eu só tô te dando uma base para você entender o que nós estamos lendo aqui, ó, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, eles estão acrescentando uma coisa que não tem na Bíblia. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. É isso que está acontecendo. Aí depois fica: pela omissão dos homens, a jumentalhada toda da região vai ser consagrada pastor. É mesmo? Então vamos consagrar a natureza toda então agora. Bora? Vamos lá? Vamos consagrar a natureza toda? O jumento nós vamos consagrar pastor, tá na Bíblia. Os corvos nós vamos consagrar diácono, porque serviram bem Elias. Glórias a Deus. O vento e o mar, quando Jesus falou, houve uma grande bonança. Vamos consagrar obreiro, obedecer ao Filho de Deus. As árvores, está escrito na Bíblia, quando o Criador se aproxima da natureza, as árvores começam a reverenciar. Vamos consagrar as árvores aqui a ministério levítico, serão os levitas da igreja. Vamos continuar. Vamos consagrar o tesoureiro da igreja. O tesoureiro vai ser o peixinho. Jesus falou: pesca lá, tira uma moeda da boca do peixe, paga tu e paga a minha, porque ele é o meu tesoureiro do mar. Vamos continuando, vamos consagrar a baleia missionário, porque fez missão mudando o percurso de Jonas. Jonas estava indo para Tarso, teve que voltar para Nínive. Em outras palavras, alguns amigos meus falam que pregou em Nínive. Eu conheço como Nínive. Mas vamos lá, isso aí também é outra história para uma outra pregação. Vamos continuar. Tem mais gente aí para consagrar? Tem, irmão. Se você for ver na Bíblia, tudo que você vê na Bíblia, e você começar a inventar para consagrar, meu amigo, então tem que consagrar tudo. Tudo tem que ser consagrado. Ah, vamos consagrar o sol. Vamos consagrar o sol ao obreiro pentecostal, porque ele, ó, bota fogo mesmo, começa a aquecer muito os corações, a carne e o osso de muita gente. Vamos consagrar a lua, porque a lua à noite está buscando a Deus. Vamos consagrar a obreiro orador da noite. Glórias a Deus. Vamos lá então? Eu posso trazer toda a natureza aqui que houve um movimento à voz de Deus. Agora vamos consagrar uma orquestra angelical, uma orquestra celestial. Que orquestra é essa? As estrelas. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela do universo e chama cada uma pelo nome. Irmão, não ultrapasse as escrituras. Irmã, não ultrapasse as escrituras. Não ultrapasse. Olha só, já te dei o detalhe aqui, ó. Tá no Apocalipse. Eu conheço a Bíblia, irmão, do Gênesis até o Apocalipse. Às vezes a pessoa vem com a desculpinha assim de palavra giratória, aí diz assim: aqui que adianta conhecer e não obedecer? Onde é que está a minha desobediência? Tu não vê sentido nenhum nas escrituras. Glórias a Deus. Eu tenho a Bíblia, meu irmão, quase toda na cabeça. Entendeu? Eu tenho diversos livros aqui que eu comprei de quase todos os estados todos desse país, do Brasil. Fora o que eu encomendei, os livros de fora que veio dos Estados Unidos, veio da França, veio da Inglaterra, entendeu? Veio da Itália, entre outros países. Tem livro ali que eu nem abri ainda para ler. Eu estou esperando eu ter a minha retirada lá do meu setor de trabalho. O dia que eu não estiver mais trabalhando, eu vou ler esse livro todo. Se eu já sou chato aqui com o conhecimento que eu tenho, imagine se eu ler os livros todos. Entendeu? O Senhor Jesus me chamou para isso, eu nasci para isso, só para servir a Deus. A Deus, entenda isso. Você nasceu para servir a Deus, a Deus. Por isso que muita gente desvia, porque em vez de estar servindo a Deus, está servindo ao homem, ora. Ou você não compreende a palavra, se te perseguirem numa cidade, vai para outra. Não é para o mundo, não. Deus não mandou tu desviar, não. Aí qualquer fofoquinha, qualquer cara feio, você vai para o mundo desviar.
Aí me desviei por causa do irmão da irmã. Mentira, você já estava desviado há muito tempo. Há muito tempo você estava desviado, você que não percebeu ainda. Glórias a Deus, porque a Bíblia diz assim, ó, Antigo Testamento, livro de Salmo, de engano na minha casa não permanecerá. Aí vamos continuando. Novo Testamento, Apocalipse, você não é quente, você não é frio, você é morno, vomitar-me-eis da minha boca. Por isso que eu falo, você tem que conhecer Bíblia, meu. Você tem que conhecer Bíblia. Você tem que conhecer Bíblia, senão você vai ser manipulado. Glórias a Deus. Vamos lá. Eu estou só no acréscimo, acrescentando a mais, que é o que está acontecendo agora direto aí. Se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, não é meu livro, é deste livro, da Bíblia Sagrada, glórias a Deus, se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa, que estão escritas nesse livro, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Evangelho eterno, as santas escrituras. Como diz o louvor da harpa cristã, são as santas escrituras que nos mostram Jesus. Aí, deixa lá, outra ocasião, louvores. Aí para terminar, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, vá pelas Santas Escrituras. E aí você vai chegar no reino dos céus. Para terminar, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz. E Deus pede conta do tempo que passou. Isaías capítulo 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo? Contra quem escancarei a vossa língua? Salmos 101, do versículo 6 e 8. Os olhos de Deus tudo vê. Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, mais um versículo só. E cada um foi julgado segundo as vossas obras. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. É assim que se faz, Não sei fazer esse negócio direito não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Fiquem ligados aí. Já estamos com muita novidade aí no nosso canal no YouTube. Glórias a Deus, coisa boa do céu, você vai lá ver. Tem a mensagem agora que nós pregamos agora tem pouco tempo numa igreja aí. Vai lá dar uma olhada, já tem novidade lá no meu canal. Mensagem nova de lançamento. E logo em breve vou estar fazendo uns lançamentos de louvores aqui, hein? Tô vendo aí como é que eu vou fazer. Tô vendo os músicos aí para me ajudar aí nas composições. Lançamento, eu vou trazer umas músicas aqui e vai ficar muito bom. Glórias a Deus. Jesus vai falar com a tua vida, a minha vida e as nossas vidas. Começando cantando. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele sim tem pasto verdejante para mim e você. Glórias a Deus, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Valeu, fique na paz aí, minha gente querida, e até a próxima, se Deus quiser.